Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da defesa do Trump de Bolsonaro que impulsionou os movimentos pró-anistia, tá? Com certeza aquela declaração do Trump lá no Trump Social a favor do Bolsonaro ajudou muito o Bolsonaro, mesmo que não tenha nada a partir daqui, mesmo que tenha só sido aquilo ali, já deu um ânimo grande para o pessoal para voltar a buscar a absolvição do Bolsonaro, porque de fato não tem nada ali contra ele, né? É um absurdo completo o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer, e também a visão de que pedir anistia para as pessoas do 8 de janeiro. Por quê? Porque o próprio Trump está equiparando o 8 de janeiro ao 6 de janeiro que aconteceu lá nos Estados Unidos. E vocês sabem, o Trump anistiou todo mundo do 6 de janeiro. E lá nos Estados Unidos isso funcionou, porque de fato, né, lá a lei vale. É diferente aqui do Brasil, em que a lei não vale, em que, embora o indulto seja uma prerrogativa presidencial, o STF diz que não pode, que tem desvio de função e não sei o que lá. Então, essa é a situação. Vamos entender em que pé está a anistia e qual a possibilidade disso ser votado no Congresso nos próximos dias, né? Bom, essa notícia foi sugerida por um dos 213 milhões de tiraninhos, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a defesa do Trump, a Bolsonaro impulsionou esses movimentos pró-anistia, né? O pessoal está comentando aqui que deu um ânimo todo grande nisso daqui. A mera manifestação do Trump abriu um canal de esperança para os apoiadores de Bolsonaro, que veem nesse gesto a possibilidade de pressão internacional. Além disso, o movimento pela anistia dos envolvidos no evento de 8 de janeiro, que parecia engavetado no projeto, no Congresso, ganhou novo fôlego. Na verdade, em momento algum, isso estava engavetado, tá? O que estava acontecendo era justamente que o Hugo Mota, para fazer acordo com o governo federal, estava segurando esse tema por enquanto, mas uma vez que o governo federal decidiu abrir guerra contra o Hugo Mota, né, o Hugo Mota estava se sentindo novamente tentado a botar para votar isso daí, né? E o analista que foi entrevistado aqui pela CNN ressalta que a declaração chega no momento oportuno para Bolsonaro, que está debilitado por orientação médica, impossibilidade de cumprir a agência intensa de compromisso no país e coisa e tal. Isso serve como um contraponto à percepção de isolamento do presidente. É mais do que isso, né? Porque o que eu falo para vocês, o grande desafio nessa coisa toda é você chegar nas pessoas que não estão preocupadas com política. Nós que conversamos sobre política diretamente aqui e estamos mais à direita, a gente sabe que esse processo contra o Bolsonaro é uma besteira enorme. O pessoal da esquerda também sabe que esse processo é uma besteira enorme, mas eles não vão dar o braço a torcer, não, tem que condenar, golpe de Estado e não sei o que lá e coisa e tal, porque é o partidarismo deles, né? Agora, tem um grupo grande de pessoas no meio do Brasil ali que não está tão interessado em política no final das contas, que não está acompanhando esse negócio. E para essas pessoas, o STF está julgando Bolsonaro por um golpe de Estado. Para essa pessoa que não está nem aí, que só se informa pela Rede Globo, ela acha que, não, então teve mesmo, né? O STF está julgando e coisa e tal. Essas pessoas, elas vivem de pouca informação que sai da bolha, que fura da bolha, né? E aí, essa fala do Trump certamente furou a bolha, meu amigo. O pessoal pode querer, pode não querer, furou a bolha. E uma mensagem que você vê lá, a Daniela Lima tendo que falar, olha, ele disse que não tem nada, que inventaram tudo contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro estão inventando, perseguindo ele, coisa e tal. E aí esse pessoal está tendo contato com esse argumento, que é um argumento absolutamente correto, né? Não tem nada contra o Bolsonaro. Que história é essa de que há uma minuta que foi discutida, nunca assinada, em momento algum se disse que ia ser assinada a minuta? Em que momento? Quando que isso faria sentido um golpe de Estado? Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, no final das contas isso deu um ânimo, certamente deu um ânimo para o pessoal da direita, e a perspectiva é que tenha mais coisa acontecendo por aí, o que vai dar mais ânimo ainda, né? E aí vem a dúvida, em que pé está o PL da anistia? Como a gente falou alguns dias atrás, depois da briga do Hugo Mota com o Lula por questão do IOF, o Hugo Mota está se mostrando mais razoável nessa questão da anistia, tem sido mais propenso a botar para votar anistia, né? Já tem voto anistia. Se botar para votar, passa no Congresso, né? E pode servir, inclusive, como um instrumento de pressão do Hugo Mota, não só contra o Lula, mas contra o STF também. Porque lembra, agora que o Alexandre de Moraes segurou o negócio lá, que vai estar na mão do Alexandre de Moraes, o Hugo Mota tem que pressionar não só o Lula, mas pressionar o Alexandre de Moraes também. Que negócio é esse? Se você votar essa porra do IOF, a gente vai botar anistia aqui, né?
Aqui, ó, o líder do PL já prevê data para votação da anistia na Câmara, né? Aqui, ó, o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, prevê que o projeto da anistia dos condenados de 8 de janeiro deve ser levado para votação no plenário na última semana antes do recesso que se inicia em 18 de julho. Ou seja, ele está falando na semana que vem. Essa semana agora, a outra semana já é a última semana antes do recesso, que é a semana seguinte, né? Então aqui, ó, acredito que o presidente Hugo Mota deve fazer uma reunião de líderes quando voltar da viagem. O Hugo Mota está lá no Gilmar Palusa, em Portugal, e isso deve ter, esse projeto deve ser colocado para votar, né? O projeto que vem sendo costurado de maneira sigilosa por Hugo Mota teve o Bolsonaro com um dos poucos nomes que apreciou o texto. Ele não deve ser contemplado. O Bolsonaro em si não vai ser contemplado pela medida, né? A ideia é contemplar o pessoal do 8 de janeiro, as pessoas que estavam lá na manifestação do 8 de janeiro, que fizeram quebra-quebra lá, e de novo, vai contemplar a questão do golpe de Estado e ataque às instituições, aquele 359 letra que o pessoal está acusando lá, que são os crimes maiores. Ou seja, eles vão continuar sendo responsáveis por quebra-quebra, vidraça quebrada, os prejuízos que eles causaram ali, eles continuam sendo responsáveis, mas a grande maioria deles já até cumpriu a pena para esse tipo de coisa, porque são penas pequenas de dano, né? Então, já estariam todo mundo livre, já estaria todo mundo liberado nessa história. O golpe de Estado em si teria se tirado, né? Enfim, integrantes do governo Lula, no entanto, avaliam que se Mota pautar a anistia, aumentará a crise com o executivo e ainda comprará desgaste com o STF. Mas aí que tá, isso serve exatamente como uma maneira de pressionar. Por quê? Porque o Hugo Mota pode votar para votar na Câmara, para mostrar que tem condição de votar, e a coisa vai parar no Senado, sendo que o Senado, da mesma forma, tem voto para passar no Senado. Isso tem que ser aprovado na Câmara e no Senado. Então isso funciona muito bem como uma maneira de indicar para o Lula e para o STF que, olha só, a Câmara é um poder independente, a gente tem independência aqui. Em princípio, não muda nada, porque vai ficar parado no Senado, mas se o Lula fizer mais uma lambancinha dele, se o STF fizer mais uma lambancinha a favor do Lula, o Senado aprova também, porque eu tenho certeza que tem voto para passar no Senado também, né? Aqui, ó, novo texto do PL da anistia deve incluir foragidos no exterior, né? Vocês sabem, algumas pessoas fugiram, são exilados, né? Se exilaram tanto na Argentina, outras nos Estados Unidos e coisa e tal, e a ideia é que isso também abrace essas pessoas que estão exiladas no exterior. Novamente, o Bolsonaro não vai estar nessa anistia, e não precisa, porque Bolsonaro não tem ligação nenhuma com o 8 de janeiro, né? Esse é o grande ponto. O Alexandre de Moraes, ele sabe que se não tiver o 8 de janeiro, ele não tem nada para acusar de golpe. A verdade é essa. Bolsonaro não fez nada, ele não deu golpe, não tentou nada, né? Ele precisa dessa confusão do 8 de janeiro para tentar alguma coisa contra Bolsonaro. No momento que anistiar o pessoal do 8 de janeiro, isso acaba beneficiando o Bolsonaro também, né? E com esse apoio do Trump na história toda, ficou muito positivo realmente. Os brasileiros que estão sendo julgados de extradição lá na Argentina, vocês lembram, não é pelo Milei, foi o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, que é do partido da Cristina Kirchner, que foi ministro da Economia da Cristina Kirchner, que é, portanto, esquerdista, é aliado do Lula, que começou essa perseguição contra eles lá na Argentina, mas a coisa está na justiça. E outro detalhe, tá? Lá, tal como aqui, a palavra final é do presidente da República. Então, ainda está correndo o processo na justiça, foi suspenso o julgamento da extradição deles, mas mesmo que a justiça condene eles à extradição, é possível que o Milei barre isso. Não sei o que o Milei vai fazer, não sei se vai ter força política para barrar isso, mas ele pode barrar isso também lá, barrar a extradição desses brasileiros que estão lá na Argentina, né? Agora, de qualquer forma, o PL da anistia deve contemplar essas pessoas e deve dar anistia para todo mundo. Vamos aguardar se o Hugo Mota bota para votar. Eu acho que seria realmente uma boa medida para mostrar ao Lula e ao STF que, poxa, peraí, a Câmara tem o direito de votar as coisas, é o direito constitucional da Câmara isso daqui, né? O Pedro Rousseff, lá o filho da Lula, lá da Dilma, né? É filho ou sobrinho da Dilma, não sei. Se o Mota pautar anistia, temos que mobilizar o povo brasileiro inteiro. Beleza, isso daí, Rousseff, mobiliza o povo inteiro. Quero só ver aquelas manifestações do povo inteiro da esquerda que não tem nem um quinto, nem um décimo da manifestação do Bolsonaro, né? O pessoal falando, não, que flopou a manifestação do Bolsonaro, só tinha 100 mil pessoas, 200 mil pessoas ali, pouca gente pra caramba, menor manifestação do ano, aí vai a esquerda, vai lá, bota o povo inteiro aí da esquerda pra vocês verem se vai ter um terço daquela manifestação do Bolsonaro, né? Dia 10 agora, vocês sabem, dia 10 de julho vai ter a manifestação da esquerda, né? Vão fazer a manifestação a favor de imposto, né? Quero pagar mais imposto, não sei o que lá.
o pessoal vai lá fazer essa manifestação lá na Paulista e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser o tamanho dessa manifestação. E aí vai ser engraçado com a questão da anistia também. Eles não têm apoio popular, a verdade é essa. A anistia é demanda popular no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.